todos os santos, e nessa realidade somos chamados a olhar para a santidade não como uma alternativa dentre tantas outras da nossa vida, mas como um critério para viver nesse mundo. Até porque, se olharmos propriamente para a teologia da criação, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e não há como agradá-lo se nós não tivermos por claro que nós temos um movimento de Deus em direção a nós e nós em direção a Ele, para que de fato o agrademos. A grande questão é que nós nos acostumamos a entender a vida dos santos como realidades inatingíveis, e a gente acha que são pessoas superdotadas, privilegiadas, e que portanto estão numa situação superior, de uma qualidade superior à nossa, e nos esquecemos que foram homens e mulheres que chegaram à santidade porque conseguiram abandonar-se inteiramente a Deus e conseguiram de fato viver essa transformação pela fidelidade, pela heroicidade das virtudes, e o chamado de todos nós. Mas sabe por que a gente faz isso muitas vezes? De achar que são superiores, melhores, superdotados, que tem aquilo que eu não tenho, para dar um alívio à consciência, porque quando eu afirmo isso, eu me isento da responsabilidade que eu tenho de ser santo, de onde está lá, dar o testemunho adequado. E hoje o Senhor nos convida a olhar a solenidade de todos os santos, a celebrar aqueles que não chegaram à honra dos altares, mas hoje contemplam a Deus e por isso são santos. E vivem aquilo, a igreja triunfante. Podemos dizer que é a igreja que deu certo. O povo que viu o que tem que ser vivido, fez o que tem que ser feito, e nós somos chamados a viver essa mesma felicidade, essa mesma realização. A palavra bem-aventurança aqui, ela tem que entender que é sempre um semita, um homem semita, que escreveu em grego. Então, a palavra grega é makairos, mas ela vem do hebraico asher, que significa propriamente felicidade, mas não a felicidade enquanto identificação com o momento ou com o tipo de prazer ou deleite. A felicidade enquanto estado, que é desdobramento de atitudes, desdobramento do nosso relacionamento com Deus. Tanto que se você olhar todas as bem-aventuranças, perceba que fala felizes, bem-aventurados, aqueles que fazem, e aí põe as 9 bem-aventuranças, começando pelos pobres em espírito, por exemplo. Quem são os pobres em espírito? São aqueles que entenderam que Deus é o Senhor, que apesar das nossas misérias, limitações e fragilidades, é nele que nós confiamos, é nele que está a nossa segurança. Ela é como que o centro das outras 8 que vêm. Porque se eu não caminho nessa dependência de Deus, eu não sou manso, eu não sou puro, eu não consigo viver aquilo que é do Senhor em minha vida. E o grande convite hoje é que nós colocarmos a nossa dependência nele e entender que eu sou chamado a imprimir no mundo a mensagem que Deus colocou em mim, que é uma mensagem de santidade. E é propriamente o que o Papa Francisco fez em 2016, um documento que é um chamado A Igreja Toda a Santidade, dizia propriamente isso. Cada santo é uma mensagem de Deus, e eu sou também uma mensagem. E sabe qual que é o problema nosso, porque ainda não interpretamos essa mensagem? Que nós olhamos muito para fora, gente. Nós começamos a olhar mais para dentro. E outra coisa, desculpa dizer, mas nós somos um povo que reza muito mal, e reza pouco demais. Quando reza, muitas vezes a nossa vida de oração não caminha mais essa profundidade, desse confronto, nessa busca por Deus de fato. E se nós não tivermos essa atitude, nós não vamos entender o propósito de Deus a nosso respeito. Porque esse confronto que nós temos que viver, de superação das nossas misérias, limites, pecados, só é possível através da oração. O problema nosso é que nós identificamos a oração como uma situação terápica, e portanto como se fosse uma terapia na qual eu vou para aliviar a mente e me aliviar das emoções. Não estou dizendo que a oração não possa ter esse resultado, não possa trazer, e traz para você isso, mas isso não é a finalidade. Quando eu procuro oração com isso, estou procurando uma perspectiva medicinal, quando na verdade a oração é um relacionamento íntimo, duradouro e permanente com Deus. Porque se eu identifico esses momentos, eu só vou rezar quando me sentir bem, ou quando eu estiver muito mal, que eu quero me aliviar, e não é esse o sentido. Tanto que Santa Teresa d'Ávila vai dizer que oração e prazer não combinam, gente. É luta, é trabalho, tem que investir tempo, tem que aplicar tempo, senão você não vai rezar. Pô, gente, olha, já diz Jesus, o espírito está pronto, ou seja, o espírito sempre quer rezar, a carne não. Se for escolher o que você queria fazer hoje, talvez já estava dormindo, está vendo alguma coisa, ou talvez já está pensando em amanhã. Tem dia que você acorda, vamos falar que todo dia você acorda com vontade de rezar, de fazer uma regra de vida, não. Mas nós não somos mais crianças, pelo menos não deveríamos agir como tal. Nós temos que fazer o que tem que ser feito, santificar a hora e ter um itinerário de vida de oração. Muitos de nós nunca leram uma leitura espiritual.
nunca leram, por exemplo, a vida dos santos. Não vou nem perguntar as Sagradas Escrituras, que no mínimo, uma vez por ano nós teríamos que ler. No mínimo, pelo menos isso. Para perceber como nós estamos distantes. E como é que nós vamos crescer se aquilo que eu procuro não é aquilo que vai me trazer crescimento. Como é que eu vou viver uma vida santa, uma vida de oração, viver um propósito? Eu não paro para isso. E é por isso que muitas vezes as pessoas até são bem-sucedidas naquilo que fazem, mas se perdem naquilo que são. Porque não se reconhecem mais naquilo que estão fazendo, porque se distanciaram desse propósito de santidade e começou a viver a vida somente nessas circunstâncias humanas. Enquanto nós não entendermos que nós precisamos fazer esse mergulho da vida em Deus e viver aquilo que o Senhor espera para nós, não vai dar certo. É por isso que aqui em Apocalipse, a primeira leitura, vai apresentar o contexto daquela multidão que contempla Deus. É a multidão que lavaram, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, é o povo que passou pela grande tribulação, o povo que permaneceu firme, que rezou, que não por uma circunstância, teve vida sacramental. E, portanto, lavaram e alvejaram e hoje contemplam o Senhor. O livro do Apocalipse significa revelação. É como se olhássemos, né, o desfecho da história diante de nós, na qual Cristo é o princípio e o fim, a finalidade de todas as coisas. Mas qual que tem sido a minha atitude em relação a Ele? Problema nosso, nós até acreditamos naquilo que Deus é, nos seus atributos, nós sabemos, não é? Só que a nossa atitude em relação a Deus é o que muitas vezes tem deixado a desejar. Deus vai nos amar incondicionalmente, independente do jeito que estejamos vivendo. Mas a resposta que eu dou para Ele vai condicionar o que dele eu vou receber. É por isso que é preciso uma atitude nossa. Lembra semana passada? No milagre do cego Bartimeu, ele chama a atenção de Jesus, e quando ele vinha até Jesus, o que Jesus pergunta para ele? O que você quer que eu te faça? Parecia óbvio, não parecia? Uma pessoa cega, viu Jesus e queria ser curado. É como se dissesse para nós hoje, Deus, eu sei tudo que está no seu coração. Nada é obscuro, não existe segredo entre nós, mas eu quero o seu sim. E é interessante isso, porque Deus, apesar de ser onipotente, onipresente, onisciente, Ele escolheu respeitar a sua liberdade. Você pode dizer sim ou não a Deus, e somente você pode dar essa resposta. Sabe o que significa isso? Se somente você pode dar essa resposta, você e eu também somos os únicos responsáveis se der errado, porque a graça de Deus sempre atua, sempre atua. Agora, a grande questão é como eu tenho acolhido a graça. Desculpa dizer, nós vemos um tempo em que, se nós não formos católicos do jeito certo, não vai dar certo, nunca deu. E temos que retomar a importância dos sacramentos. Por exemplo, quantas pessoas que a última vez confessou, já está com 70 anos quase, foi na crisma, vai receber o sacramento. E quando muito vemos para o sacramento da confissão, não sabemos confessar. A gente fala mais das situações, dos conflitos interiores, não que esteja errado você me falar culpado, não é isso que eu estou dizendo. Mas você percebe, nós perdemos a noção de pecado, de confissão, porque uma mentalidade protestante tem visitado a gente. Então a gente acha que a Santa Missa é uma ceia, que eu posso comungar de qualquer jeito, mesmo não tendo vivido uma vida sacramental, mesmo ter faltado um monte de domingo na missa, mesmo tendo vivido uma vida completamente distante, a gente vem em comum como se fosse mais um momentinho, mais uma coisa qualquer. Toma muito cuidado. A Santa Eucaristia, o Santíssimo Precioso Corpo e Sangue do Senhor, ele traz vida e morte. Ele é vida para quem distingue, que é o corpo e sangue do Senhor e comunga direito, e condenação para aqueles que não distinguem, porque está recebendo de maneira indevida. Nós precisamos ter uma vida sacramental, gente. E eu não faço isso para te apontar o dedo não, mas para te apontar um caminho, porque se alguém te falar alguma coisa diferente, está errado. E para ser cristão, para ser católico, nós precisamos acolher a revelação e como a igreja tem mantido esse dogma de fé, senão não vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa, uma alma só consegue agradar a Deus se tiver em estado de graça, se tiver sem pecado morto, senão não agrada. Não é apenas o que fazemos, mas como fazemos, como temos procurado, como temos sido fiéis àquilo que o Senhor espera de nós. Repito, somente eu e você pode fazer isso. É por isso que a segunda leitura, quando fala, olha, vê de que grande presente de amor o Pai deu para vocês. Vocês são chamados filhos de Deus e o são, mas nem sequer se manifestou que vocês serão, porque um dia o veremos tal como Ele é, e portanto, toda a plenitude de graça e felicidade um dia encontraremos nele,
Mas para encontrar nele essa plenitude de graça, tem que começar a dizer assim para ele, agora. É agora o meu comprometimento. E sabe qual que é o grande desafio nosso para a santidade? Sabe quem que é a pessoa mais fácil de amar? Aquela que está longe, não é verdade? A que está perto que é o problema. Quer medir como que está a sua vida de santidade? Fora isso que o padre já falou, vida de oração, vida sacramental. Olha como você está em casa. Em casa, ali é o critério, ali é o termômetro. Porque em casa, o povo sabe como agradar a gente, sim ou não? Sim ou não? Mas também sabe irritar, sim ou não? Você já viu discussão de irmão? Quem tem irmão aí? É só golpe de misericórdia. A memória aguçadíssima. Consegue pegar cada momento. Porque ali o povo se conhece. Eu me recordo que quando comecei propriamente na igreja, com 13 anos, a parte da minha experiência num retiro. Quem já foi em retiro de jovem sabe, né? O efeito da primeira semana, o jovem vai para o retiro, ele volta para casa, o pai fala, devolve meu filho, porque quem que está aí dentro? Não é ele, porque muda, né? A conversão de uma semana. Aí eu lembro que eu comprei um tal desse tamanho assim, ó. Nem São Francisco tem um daquele, enorme. Aí passava aquela semana daquele jeito, depois voltava com as lutas e aquela oscilação do jovem, né? E quando o povo encontrava minha mãe, falava assim, nossa, dona Madalena, o Jonas é uma benção. Eu falava, leva a benção para casa. Leva lá. A primeira semana você vê que essa benção, essa joia é bijuteria muitas vezes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque em casa é um termômetro, gente. É ali. É ali que nós sabemos, é com quem nós conhecemos e convivemos mais. E a santidade não é para ser uma fachada, um marketing, é para ser uma realidade que nós vivemos. E a partir dessa vivência, ela vai se comunicando por si só. Porque é Deus mesmo, tanto que nós falamos dos santos, mas um único é santo, que é Deus. Os demais participam da santidade que é dele. E são santos quanto parecem com ele. Esse é o sentido de todas as coisas. Encerrando, nós precisamos olhar para nós hoje e perguntar, o que é que tem de Jesus em mim? Quais são as minhas buscas? Quer saber aquilo que tem sido para você a coisa mais importante? O que é que você tem buscado? O que você tem procurado? O que é que você tem perseguido? Lembra que eu dizia aquela expressão semana passada? O interesse é a moeda de troca do reino de Deus. Entenda bem, não o interesse enquanto interesseiro. O interesse enquanto aquilo que eu demonstro, aquilo que eu procuro, as minhas buscas. Quanto tempo que nós não vimos aqui para a igreja e fazemos um momento de adoração em silêncio com Jesus? Há quanto tempo eu não o procuro e tem que ser procurado? Quantos hábitos eu não deixei pelo caminho? Famílias que rezavam o terço todos os dias, pessoas que rezavam o rosário. Aí você foi dando um monte de desculpa. E aquela desculpa que todo católico dá uma vez na vida. Deus está vendo o meu... Como que é? Coração. Está vendo mesmo, que você é relaxado, displicente. Está vendo tudo isso aí. Nós precisamos dar nossa resposta a Ele. Há quanto tempo nós não passamos um tempo de qualidade mesmo com o Senhor? E para pensar o que já vivemos quando não estávamos na igreja procurando a Deus. Quantas madrugadas muita gente passou em festa, vivendo tudo quanto é tipo de vício, coisa errada. E você nunca passou uma madrugada com Jesus? Quantas vezes, às vezes por um passeio, não estou falando que seja errado você passear não, você nem dorme, você acorda 3 da manhã, você vai 2 da manhã e vai, tá. Aí se precisa você fazer uma oração de outra, você não vem, porque tudo é demais. Tudo que é para Deus parece que é excesso. Tudo que é para nós parece que é sempre pouco. A gente vai se ensimesmando. Só que essa é a grande loucura da vida. Olha, o tempo, a eternidade, olha que forte isso, a eternidade é capaz de pagar todo esforço que nós passamos na história, todo sofrimento e dor, paga de sobremaneira. Só que não viver em Deus, nada que eu faço é capaz de pagar o prejuízo de ter perdido a eternidade, porque não o busquei da maneira certa. Deixa Deus mexer no seu coração hoje. Volta para Ele. E deixa eu dizer uma coisa. No fim das contas, é entre você e Ele. Dizia São João da Cruz, no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Não faça por ninguém, faça por Ele. Porque as pessoas, a gente não merece, vamos ser sinceros, a nível de merecimento todas as vezes. Mas Ele sim merece. Ele é o Senhor. E caminhar nesse senhorio é que nos insere propriamente no caminho de santidade e faz de viver o propósito de Deus a nosso respeito. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça e peça ao Senhor essa graça.